nordestino não é um povo, é uma raça. Raça de povo valente, povo destemido, povo guerreiro. Eu não preciso de muito. Dê um copo d'água, um pedaço de rapadura e um bom cavalo, que a gente mostra acontecer. Eu nunca fui a uma cidade grande, mas eu sei que o que eles têm lá, grande parte veio daqui. Do meu povo, do meu Nordeste, da minha casa. Você sabia que Jesus era nordestino? Apanhou que sua gota e mesmo assim não desistiu do que acreditava. O sobrenome do nordestino é Guerreiro. Oi, senhor, que é isso, senhor? Oi, senhor, que é isso, senhor?